Eh, Sejam bem-vindos a mais um Paliatizando com estou de substituição de emergência da doutora Emília. A doutora Emília não vai conseguir participar como moderadora e incluiu-me esta batata quente de moderar esta live. Eu chamo-me Eden Mukashi e vou ser moderador, sou médico de clínica geral e já estou há algum tempo a participar aqui do Paliatizando com a doutora Emília. Bom, o nosso tema de hoje é o sofrimento emocional e psíquico em cuidados paliativos. Temos aqui palestrantes, alguns já conhecidos, alguns que serão novos para vocês. Temos a doutora Natália, que já é a palestrante da casa, que é psicóloga clínica e especialista em cuidados paliativos. Teremos também a Sônia Guapagnani, que é licenciada em Educação e Ciência Social e também tem formação específica em saúde como enfermeira de saúde materna infantil. Teremos também Armando Alice Machalele, que é licenciada em Psicologia Clínica, trabalha na unidade de dor de cuidados paliativos como psicólogo, mas também tem formação como enfermeiro básico. Então, teremos esses três oradores para nos guiarem neste tema de sofrimento emocional, psíquico. Vamos discutir a volta daquilo que é o apoio e o papel da equipa de cuidados paliativos. Em algum momento vão me ver um pouco ausente, estou também aqui a coordenar a parte técnica para a live decorrer no Instagram e também poder decorrer no Facebook. Mas já está tudo minimamente organizado e já podemos começar com a live. Enquanto aguardamos o Armando, eu vou começar pela doutora Natália. Doutora Natália, estamos aqui no Paliatizando, já vimos discutindo outras sessões, a ética nos cuidados paliativos, toda a questão do apoio psicológico, toda a questão do papel de cuidados paliativos no suporte ao paciente, à sua família. Mas o que seria esse sofrimento emocional, que na verdade este tema? O que é sofrimento emocional para alguém que está em cuidados paliativos? Primeiro, boa noite a todos. E primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui no Paliatizando e que tem se desenvolvido quase todas as quintas-feiras, que é muito importante fazermos essa abordagem dos cuidados paliativos. Falando da questão emocional em cuidados paliativos, é uma parte muito sensível. Como sabemos todos, a abordagem dos cuidados paliativos é uma abordagem que revela ou engloba o tratamento, o controle dos sintomas físicos e psicológicos, sociais, espirituais, e que é uma abordagem holística. E no meio disso, quando nós falamos das condições emocionais, as condições emocionais são várias. Nós temos o medo, temos a raiva, temos a angústia, temos a ansiedade, temos a depressão, temos o isolamento, temos vários sintomas que são emocionais, que é um conjunto dessa componente emocional que nós deparamos, que é para enfrentar o que são os cuidados paliativos humanizados. E essa componente emocional aparece neste contexto e intervém negativamente. Falar dos aspectos emocionais, nós vamos falar da dor, hoje vamos tocar a dor e sofrimento. A dor e o sofrimento são componentes indissolúveis. São distintas, mas são indissolúveis. Porque nós temos a dor que afeta muito a parte corporal, a parte física. Enquanto que o sofrimento afeta a parte emocional, afeta o psicológico, a existencial, e que também vai depender de acordo com como a pessoa vai interpretar ou vai avaliar. Isso para dizer que a dor, assim como o sofrimento, são componentes subjetivos,
Cada pessoa vai referir a dor ou o sofrimento à sua forma, vai ter a sua sensação. Mas, doutora E Natália, Uhum. gostaríamos de falar só desse sofrimento do paciente, ou podemos ter esse sofrimento emocional, isso que descreveu também na família? Como é que seria isso na família? Em que situações? Olhando, já olhamos para o paciente, vamos olhar para a família. Como seria esse sofrimento emocional, esta dor? Muito bem. Normalmente, onde tem uma doença grave, não afeta só o paciente, afeta também os familiares. E essa dor acaba ser uma dor familiar ou dor social, porque não afeta só aquela pessoa que tem a doença, que tem a patologia. E dessa forma, a sua abordagem deve abranger a toda a família ou todos envolvidos, porque todos os envolvidos passam por esses sintomas que eu acabei de mencionar, passam pelo sentimento de angústia, de ansiedade, do medo, do desconhecido. Esse medo não afeta só o doente, afeta também os familiares, porque estão numa fase, estão diante de um desconhecido. Entretanto, este sofrimento pode ter variedades. Eu dizia que, devido à sua subjetividade, mesmo a família, assim como o doente, a sensibilidade desse sofrimento vai ser subjetiva, porque cada qual tem a sua forma de sentir devido à subjetividade. E também vai ser circunstancial, porque a mesma dor ou o mesmo sofrimento pode ser sentida pela mesma pessoa em circunstâncias diferentes. Isto para dizer que o mesmo sofrimento, em circunstâncias negativas, pode ser insuportável. Mas o mesmo acontecimento numa outra fase da mesma pessoa, de acordo com a associação que o doente ou a pessoa vai associar neste acontecimento, pode ser suportável. Então, diante desses sentimentos todos, vamos ter a variação de acordo com a pessoa, com o ambiente, com o espaço onde a pessoa está inserida. Então, o ambiente também é afetado. Afetado de modo que pode também afetar o tratamento que está direcionado ao paciente. Esse medo desconhecido não é só do paciente, é de todos. Então, há um sofrimento que abrange a família toda. Entretanto, como acho que o doutor se ausentou, nós também podemos perceber que o sofrimento, além de ser uma questão que é inerente ao ser humano, mas também é uma situação que envolve vários aspectos. Ao falar de sofrimento, nós vimos que há um sofrimento da própria existência da pessoa. Porque na primeira fase, o deparar com o desconhecido vai mudar a personalidade desse indivíduo, o funcionamento deste indivíduo. Nós, em psicologia, usamos muito 3 componentes importantes na personalidade. A primeira fase, todos os doentes passam de uma forma que eles têm a satisfação, eles exercem um papel de satisfação pessoal. Isto é, eles têm uma atitude de fazer uma satisfação que só te satisfaz naquele momento, a curto prazo. Como, por exemplo, recebeu o diagnóstico e tem orientações e não cumpre com as orientações, porque a personalidade dele não está pronta para receber a informação. E funciona na base de busca do princípio de prazer. O princípio de prazer é aquilo que é satisfatório para si, não aquilo que é satisfatório para a sua condição. E, passado pouco tempo, poderá assumir uma responsabilidade mínima, que é o controle da outra componente do eu. Ele começa a perceber que eu existo, mas tenho as minhas incapacidades. E é aí que nós encontramos que o doente já iniciou o tratamento, mas parece que agora está a ganhar consciência. Porque essas componentes, diante de uma doença crítica, ficam descompensados. E numa outra fase vai ganhar os valores, vai perceber que nesta condição eu tenho que ter os meus princípios.
os meus princípios, os meus valores, a minha cultura, aquilo que é religião, aquilo que faz parte desse homem ter as suas qualidades, suas boas características. Entretanto, numa fase um pouco avançada, vamos perceber que o doente já começa a colaborar. Mas a fase inicial mexe com o doente, de modo a não ganhar autonomia, nem para seguir o tratamento, mesmo em outras condições que deviam ser cumpridas, porque a personalidade fica totalmente destruída. Essa personalidade tem uma maior demanda de medo, da ansiedade, de depressão, desses componentes todos. Que depois nós, como pessoal, temos que saber que este processo que está a acontecer, o doente ou a pessoa está em viagem. E durante essa viagem, vai precisar do profissional de saúde para acompanhar nesta viagem. Porque o medo das pessoas que recebem o diagnóstico não é o medo, principalmente da doença. Pode não ter perspectiva de cura, mas o maior medo é de pensar essa viagem toda, com que eu vou viajar? Durante este percurso da doença, com que eu vou andar? Obrigado, doutora. Eu tive um problema de rede, mosentei um pouco, mas vou aproveitar para pedir à doutora Sônia se pode conseguir rapidamente nos introduzir concretamente o que seria a dor social especificamente. Dor social, falamos aqui da dor emocional, falamos de todas essas questões da depressão, da raiva e todo o papel para a identificação. O que seria a dor social, olhando mesmo para este trabalho do lado social que é feito pela assistência social e por toda a equipa social à volta dos cuidados paliativos. Boa noite a todos. A dor social refere-se a um sofrimento que decorre da perda ou simplesmente da ameaça da perda da integridade das relações sociais. Em si, o homem ele é um ser social, e é através das relações sociais que ele se desenvolve. No nosso dia a dia, por exemplo, quando nós circulamos no hospital, nós cruzamos com pessoas que perguntam-nos onde é que fica, por exemplo, a consulta de medicina. Nós estabelecemos uma relação social com aquela pessoa, mas se aquela pessoa ela não cruza mais o nosso caminho, geralmente não vai gerar nenhuma dor. Entretanto, se alguém chega, por exemplo, a mim e diz assim, Sônia, tu vais perder o teu emprego. O provável é que eu sinta uma dor, porque o meu emprego é importante para mim, eu tenho convívio com colegas, aprendo todos os dias, vou trocando experiências, e fora isso, também tenho a questão do salário, que é útil, não só para mim, mas também para a minha família. Então, se alguém chega e me diz assim, Sônia, tu vais perder emprego, ou precisamos reduzir o quadro do pessoal aqui, algumas pessoas vão perder emprego, isso vai gerar uma dor dentro de mim. Então, essa dor que a pessoa sente chama-se dor social. E qual seria o papel da assistente social que está nos cuidados paliativos? Tem esta dor, que no emprego é uma dor relacionada a muitos outros aspectos sociais decorrentes da doença. Mas qual seria o papel? Qual é o papel desse assistente social à volta da gestão dessa dor social? Quando nós recebemos, geralmente, o paciente, quando chega em cuidados paliativos, ele primeiro passa pelo acolhimento com a equipe de enfermagem, depois vai para o médico é que geralmente refere o doente para o serviço social. Então, quando é referido o doente para o assistente social, a primeira coisa que o assistente social faz é explicar ao doente o que é um assistente social e o que o assistente social faz. Porque muitos doentes não sabem o que é assistente social, o que é que faz o assistente social dentro do hospital. Então, numa primeira abordagem, a gente explica o que é que faz o assistente social dentro do hospital.
Depois de saber o que é que faz o assistente social dentro do hospital, o que nós procuramos saber é se o doente tem noção do diagnóstico que tem. Por que que nós procuramos saber sobre o diagnóstico? Porque nós vamos tratar durante a nossa consulta de questões muito sensíveis. E se o doente não tem noção de qual é que é o seu diagnóstico, vai ficar difícil para o assistente social tratar de determinados assuntos. Por exemplo, nós temos tido muitas questões de doentes que já estão na fase terminal, vivem numa casa de aluguer, têm uma relação conflituosa, tem filho, por exemplo, que é do outro casamento, e o sonho daquele doente é: assim que eu melhorar, eu vou sair daquela casa e vou ir alugar uma outra casa para mim. Mas nós já sabemos que esse doente está numa fase terminal e o doente não tem conhecimento, então não é possível nós conseguirmos tratar dessas questões sem o doente ter noção do diagnóstico. Então, para nós, o segundo passo é saber do diagnóstico. Se o doente tem noção do seu diagnóstico ou não. Ok. Muitas das vezes, quando nós ouvimos assistente social, pensamos num apoio, né? Um paciente que está de baixa numa enfermaria, quando vai assistente social, pensa sempre que é algum apoio. Que tipo de apoio, além daquele conforto que foi falado da necessidade de conforto, que foi falado pela doutora Natália? Olhando por todos esses aspectos que levantou, pode ser questão do aluguel de casa, pode ser questão que a pessoa que está com doença terminal é o grande pão de cada dia da família. Pode ser que a pessoa que está com doença terminal tem dívidas, tem muitas outras questões relacionadas com a sua vida econômica, a questão de gestão de bens. Quais são as atividades concretas que a equipa interage sobre esses aspectos? Muitas vezes as pessoas preocupam-se também com esses outros aspectos, como é que vão para resolver. Quais são as principais atividades, os principais apoios são dados pela assistência social? Numa primeira fase, o que a gente faz é fazer o estudo socioeconômico do paciente. Logo depois que nós temos a noção do diagnóstico, se o paciente tem a noção do seu diagnóstico ou não, nós fazemos uma entrevista semi-estruturada. Nessa entrevista, nós vamos saber qual é o nome desse doente, com quem esse doente vive, qual é o seu estado civil, é casado ou não, e depois disso vamos fazer o estudo socioeconômico, se ele está a trabalhar, se sim ou não, está a trabalhar, faz conta própria, está a trabalhar para o Estado ou trabalha para o setor privado. E depois vamos saber se a casa onde vive é uma casa própria, sim ou não. Se não é própria, está em aluguer, ele é o principal provedor dessa família. Então, depois de fazer todo o estudo socioeconômico do paciente, nós vamos fazer a nossa avaliação para chegarmos a um diagnóstico social. E depois de chegar a um diagnóstico social, se esse doente ele apresenta alguma questão, por exemplo, socioeconômica, é preciso fazer uma visita domiciliar para ir confirmar os dados, porque existem doentes que dão dados que não são reais. Chegas em casa do doente e descobres que não, esse doente não é necessitado. Então, é preciso fazer visitas domiciliares exatamente para a comprovação dos fatos. Fazemos também as visitas institucionais, entramos em contato com a estrutura do bairro e com o chefe do quarteirão para podermos confirmar os fatos que o doente nos apresenta. Agora, depois de ter a confirmação dos fatos, o que o assistente social faz é o seguinte: dependendo do problema que o paciente vai apresentar, se, por exemplo, é um problema relacionado com conflitos familiares, o que nós vamos fazer é mediar os conflitos. Agora, se são problemas socioeconômicos, existe um instrumento que nos guia. Então, nós vamos ver a situação do doente. Se é um doente, por exemplo, um trabalhador formal, nós vamos fazer um pedido de subsídio social básico, o médico geralmente preenche um documento, dando a informação sobre o diagnóstico do paciente, confirmando que este doente é um doente crônico, porque o doente crônico é a prioridade do serviço social. Então, ele tem direito de receber uma cesta básica.
dependendo do local onde está, porque em algumas províncias dão em alimentos, mas em outras dão em valores monetários. Ok, Então, nós fazemos subsídio social básico. obrigado. Queria mesmo saltar, desculpa, doutor, queria mesmo saltar para o doutor Armando. Quer saber, doutor Armando, estivemos aqui com a doutora Sônia, falou desses aspectos todos da ciência social. Que outros recursos temos para amenizar essa dor social e emocional ao nível dos cuidados paliativos? Que outros recursos podemos usar? Sabemos que essa dor emocional pode precisar de um conjunto de medidas. O que temos ao nível dos serviços de cuidados paliativos para minimizar a dor? Porque a dor social, o sofrimento emocional, o sofrimento físico, está tudo ao mesmo tempo. E é necessária a gestão de uma equipa multidisciplinar. Em termos de recursos para o sofrimento emocional ou psíquico, que ferramentas, ou que atividades, ou que estratégias ou intervenções temos ao nível dos cuidados paliativos para complementar esses dois lados? Está aí o doutor Armando, ouviu o nome? Conseguiu me ouvir? Doutor Armando Machalele? Sim, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim, estava a ter dificuldades, né, de poder entrar aqui assim. E então, em termos dos cuidados, ou que pode ser associado ao atendimento de um paciente em cuidados paliativos que está com um problema mesmo emocional provocado por doenças sem perspectiva de cura. E, na verdade, encontramos, conforme a doutora Natália havia falado, que os pacientes que chegam aos cuidados paliativos, eles trazem consigo algum perfil, chamamos a depressão, aquilo que ela disse, a ansiedade, medo, angústia. Então, sabemos que o paciente, ele está, um ser humano, é holístico, né? Tem a componente biológica, a componente psicológica, a componente social, conforme dizia a colega. Então, aqui, para poder ajudar esse paciente, é preciso optar por uma abordagem centrada na pessoa. Então, nesta abordagem centrada na pessoa, perceber quais são os significados que este paciente está a dar à doença, porque esses significados que os pacientes atribuem às doenças que trazem doenças sem perspectiva de cura, esses estão associados ao sofrimento deste paciente. Então, percebendo isso, é possível ajudar o paciente, não é, com psicoterapias que muitas das vezes temos usado lá nos cuidados coletivos, que temos a distração, ok? A distração, porque o paciente ele está com uma mente centrada no problema da doença que lhe traz. Então, ou porque o paciente está muito mais no futuro, a pensar naquilo que vai lhe acontecer, as limitações que ele poderá que poderão advir por causa desta doença, não é? Então, é preciso dar um suporte mesmo emocional que
passa pela aplicação, aliás, identificando, né, aquilo que são as fragilidades do paciente, sabendo que tem a componente emocional, a componente física. Então, identificar onde é que está a dor deste paciente. Será que o problema dele está relacionado ah, com o meio, quer dizer, o que exacerba a sua dor está relacionado com o meio onde ele vive? Então, se for, então procuramos mesmo entrar em contato com a família para podermos perceber como é que este paciente, como é que os familiares estão a lidar com o problema do paciente. E aparecendo Falou uma parte esse, importante agora, falou da família. Em desculpa, relação à família, muitas vezes consultamos o certo. paciente na psicoterapia no atendimento centralizado do paciente. Consegue mover? Essa parte, Eu dizia, muitas vezes olhamos pelo doente, por aquele que está em cuidados paliativos, aquele que pode estar em fase terminal. Temos muitas intervenções focadas nele, mas em relação à família, que intervenções temos em relação à família? A família é aquela também que está a assistir o seu ente querido, é aquela que está a presenciar desafios no cuidado. Que estratégias para também amenizar o sofrimento emocional da família existem e são aplicadas a nível dos cuidados paliativos? Para podermos ajudar os familiares, porque os familiares, perante um paciente que está na fase terminal, é preciso perceber que estão numa situação de luto. Então, olhando para a componente luto, é preciso mesmo trabalharmos este aspecto luto, né? Trabalharmos a família preparando psicologicamente sobre o desfecho, né? Aquilo que vai acontecer com o seu ente querido, né? E que eles possam mesmo não olhar porque tem a ver com o medo da morte, não olhar a morte como algo que é algo punitivo, né? Mas que saibam que faz parte mesmo da própria vida, faz parte da própria vida e sendo parte da própria vida, todas as pessoas mesmo vão ter que passar por aí. Então, é preciso que esses familiares sejam acompanhados neste processo de luto até mesmo o desaparecimento físico do seu paciente. Ok, obrigado, doutora. Volto à doutora Natália. Doutora Natália, o que podemos explorar da terapia em grupo, seja para o paciente, seja para a família? O que podemos explorar da terapia em grupo, grupos de apoio? O que é possível explorarmos dentro dos cuidados paliativos? Ou o que está sendo feito à volta disso? Não estou a conseguir sair aqui à vista. Nós, diante de doentes terminais, não sei se eu percebi bem a pergunta, estava a falhar aqui. Sim, eu dizia, doutora Natália, o que é explorado ou podemos explorar da terapia em grupo, terapia de pares, tanto para o paciente como para a família? Ok. Desculpa, um pouco antes, eu queria só reforçar o cuidado que deve-se ter em doentes terminais, antes de entrar na terapia do grupo. Primeiro deve ter uma atenção integral. Integral significa que olhamos para os aspectos todos que já tinha dito, que os aspectos psicológicos, sociais e espirituais. Envolver a família como um núcleo fundamental
nesse processo é muito importante. E quando nós falamos de apoiar o paciente em fase terminal, nós temos que olhar muito para a autonomia e a dignidade. Porque essa fase terminal é uma fase muito crítica, é uma fase de abandono, é uma fase que os familiares não sabem. Então, a família precisa de uma educação nesta fase e precisam de apoio especial, eles aprenderem para não ter, para nós acabarmos com aquela palavra de que não há mais nada a fazer. Afinal, há muito que fazer. E, entretanto, falando daquilo que é terapia do grupo, e, enfim, falar da terapia do grupo é um desafio, porque nem todos os doentes podem participar no grupo. O psicólogo deve avaliar a personalidade do doente, avaliar todos os aspectos do doente, ter uma escuta ativa, entender quem é o doente, incluindo a avaliação de estratégias de coping que o doente tem, estratégia de enfrentamento. Aí vai se definir se esse doente pode ir à terapia do grupo ou não, e se não está em condições de ir ao grupo, vamos trabalhar individualizado. E na terapia do grupo é um espaço de partilha dos sentimentos, onde cada um vai descobrir o sofrimento do outro e tentar minimizar a sua dor, o seu sofrimento, porque vai deparar com outros que sofrem muito. Então, a terapia do grupo deve ter um conjunto, além da terapia do grupo em si, de ter outros elementos, que é a musicoterapia, outros elementos que são técnicas de relaxamento que podemos associar em grupo, e abrir o espaço para o diálogo, para a palavra, onde tem uma aproximação de vários e minimizam as suas dores, porque aprendem a conviver com os outros e aprendem a fazer aquilo que é a terapia de aprendizagem. Eles já aprendem que outra pessoa também pode ter dor, eu também tenho dor. E aprendem novas estratégias de coping, de como enfrentar, porque é um espaço de autoajuda. Um doente vai ajudar, vai trazer a sua experiência, outro também vai trazer a sua experiência. Isso vai fazer crescer o grupo. E diante de doentes que vêm acompanhados de família, nós temos que trabalhar com a família, porque a família vai dar continuidade ao domicílio daquilo que nós vamos ensinar e fazer entender que esses cuidadores familiares também precisam de apoio. O doente deve perceber que os seus familiares devem ter o apoio. Então, a terapia do grupo deve englobar aquelas pessoas que são cuidadores, mesmo aqueles que não são cuidadores permanentes, aqueles que acompanham de forma esporádica devem vivenciar isto, que é para o tratamento holístico se estender na família, se estender na equipe multidisciplinar e haver essa avaliação contínua. Aquilo que eu disse no princípio, que há uma oscilação de comportamento dos doentes, porque tem essa parte de aceitação e tem a parte daquilo de que é o ego nega, às vezes quer satisfazer as suas vontades. Então, aí nós temos que avaliar muitas estratégias de coping, porque a maior parte dos doentes não tem nenhuma estratégia. E temos que ajudar. E como é que nós fizemos para avaliar isso? Perguntamos quais são as coisas que costuma fazer quando você está triste, quando você está passando de uma situação. Vamos encontrar doentes que, eu não faço nada, só faço morfina, não tenho outra coisa, porque não há mais nada a fazer. Vamos encontrar doentes que têm estratégias de coping, que eles fazem uma lista das atividades que eles fazem. Aí vamos... Sim. Qual é a experiência que tem, ou o feedback da terapia do grupo para familiares? Como é que avalia, como é que acha que tem quais serão os pontos fortes e pontos a melhorar para a terapia? Os pontos importantes que vêm da terapia do grupo, primeiro, é a coesão dos próprios doentes. Porque na terapia os doentes têm a oportunidade de se conhecer e vivenciar os problemas dos outros e fazer comparação. E a partir daí, essa coesão vai ajudar com que os doentes ganhem autonomia, porque a importância da psicologia é de tornar o doente autônomo do seu problema, vivenciar o seu problema, saber quando é que tem dor, em que momento tem dor, e saber
garantir essas experiências. Então, a terapia do grupo traz consigo um bom sucesso. E também a família aprende que existe este tipo de convívio e faz a continuidade das atividades e há maior controle de sintomas. Os familiares aprendem a controlar os sintomas, onde nós explicamos, não pode ter 2 ou 3 sintomas, acumular sintomas. Eles aprendem em palestras que devem vir para o hospital quando tem 1 ou 2 sintomas, que é para manter a qualidade de vida. Eles aprendem a qualidade de vida. Começam a perceber que este tratamento tem que ter qualidade de vida. Este tratamento é preciso cumprir. E o que é que acontece? Quando nós marcamos para vir daqui a um mês, os doentes dizem que não. Um mês é muito. Nós podemos voltar daqui a 15 dias. Então, nós vimos o maior envolvimento dos doentes. E eles abandonam aquele sistema de se sentirem doentes. Eles têm uma outra linguagem, de que cada dia é um dia. Cada dia nós vivemos. Doutora Natália, obrigado. Uhum. Doutora Sônia, falamos já muito aqui da assistência social, de todo aquele papel, até ir à casa, confirmar isso, confirmar o dado, ver a situação, talvez alguma articulação com o local de trabalho. Mas em termos da rede de apoio, o que a assistência social explora? Rede de apoio, falamos de o indivíduo não está só, que na comunidade, além dos familiares, existem outras pessoas, existem outras associações, existem grupos comunitários, falou-se aqui, a doutora Nara falou do apoio espiritual. Como é que é feito? Claro que isso tudo envolve também consentimento do paciente, da família, porque não se pode ir lá falar de uma coisa que o paciente não consentiu. Como é que é feita a articulação entre a assistência social e a rede social possível na comunidade? Que outra rede é explorada para dar suporte a esta família? Além de ser o hospital, ser a assistência social, qual é outra rede de apoio que se explora para poder dar alguma ajuda, seja ela espiritual, seja ela social, seja econômica? O que é explorado mais em cuidados paliativos? Obrigada. Em cuidados paliativos, nós já ativamos a rede de apoio de uma forma geral. Pode ser os familiares, pode ser a própria comunidade, mas também temos as estruturas sociais. A nível dos bairros, tem lá organizações, algumas governamentais, outras não governamentais, que prestam apoio. Então, nós ativamos todas as redes sociais possíveis. Além dessas redes comunitárias, nós, Comunidade da Dor, contamos com o apoio de voluntários. Dependendo da situação social dos nossos doentes, se dentro da família ou o próprio doente tem capacidade para exercer alguma atividade, para não colocarmos o doente na condição de mendicidade ou de estar constantemente a pedir apoio, o que nós fazemos é ativar os voluntários que trabalham conosco de acordo com a vontade e a capacidade dos nossos voluntários. Nós procuramos abrir um negócio que gere rendimento à família, para poder satisfazer a necessidade. Os nossos voluntários também têm proporcionado algumas cestas básicas para podermos satisfazer algumas necessidades dos utentes, mas as cestas básicas não são dadas de forma regular. Nós atenuamos uma situação muito grave, de uma questão de fome no momento, e depois nós procuramos encontrar formas. Hoje mesmo, por exemplo, nós estivemos no Centro das Mercês, que é um centro que costuma ajudar as pessoas com albinismo. Eles lá desenvolvem diversas atividades com fins lucrativos, e algumas sem fins lucrativos, mesmo para a pessoa com problemas de pigmentação de pele. Em caso, por exemplo, de doentes que estão em cuidados paliativos, eles já dão uma assistência um pouco mais especializada, porque se o doente, por exemplo, não consegue mais trabalhar, eles dão a questão da cesta básica. Se vive numa casa de aluguer, já vão fazer o pagamento da casa do aluguer, dão a medicação que o doente necessita, e também cuidam da questão
da proteção da própria pele. Como E, serviço doutora Sônia, social, de forma geral, falamos esses últimos 40 minutos, falamos muito no paciente ainda está vivo. Mas depois da morte, o que temos de assistência social após a morte? após a morte, nós geralmente trabalhamos não só com o doente, mas com a família. Então, após a morte, há uma necessidade de encerrar o ciclo junto da família. No processo de encerrar o ciclo junto da família, nós vamos avaliar se a família está a vivenciar o luto de forma patológica ou não. Se a família está a vivenciar o luto de forma patológica, nós vamos referir para o psicólogo. Agora, se a família está bem resolvida em relação à questão do luto, nós vemos as outras pendências sociais, porque existem famílias, por exemplo, que não têm noção do que devem fazer para poder ter a pensão da sobrevivência, a pensão por morte, como é que se trata esse processo todo. Então, nós estamos por perto para informar e orientar essa família no processo de pós-morte. Ok, obrigado. Doutor Armando, vamos também continuar após a morte. Falamos muito do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico. Esse sofrimento acontece enquanto o indivíduo está em cuidados paliativos, chega até alguma fase terminal, e depois acaba perdendo a vida. Mas o sofrimento para a família continua após a ida do indivíduo. Que tipo de apoio é dado à família? Porque ainda continua algum sofrimento. Teve sofrimento enquanto o indivíduo estava vivo e também carregou todo aquele sofrimento, teve o apoio nos cuidados paliativos, mas também já está em luto. Que apoio existe para o sofrimento emocional após a perda do ente querido? Doutor Armando? Sim, após a perda do ente querido, realmente a família continua com o estado de luto. E o psicólogo, eu, neste caso como psicólogo, continuamos a dar assistência psicológica, apoio psicológico, não é? Para não é esse estado de luto, para que não possam encontrar-se numa situação já pode-se dizer desagradável, de doença, né? E que pode, se calhar, ter desenvolver sintomas físicos por causa dessa situação de luto. Então, é preciso acompanhar com apoio psicológico. E por quanto tempo? Como é que determinamos o tempo de acompanhamento para essa família? Na verdade, precisamos perceber se, ao acompanhar essa família, como é que tem sido a elaboração do luto. Como é que tem sido a elaboração do luto. Então, vão ter sessões que forem necessárias, né? Dependendo daquilo que é a duração do processo de luto dessas pessoas, né? E sabemos que antes do 1 ano, né? Não podemos considerar luto patológico. Na verdade, o luto, ele vai sendo elaborado com o andar do tempo, sim, não é? Mas é preciso perceber se como é que talvez seja difícil explicar aqui, não é? Mas é preciso percebermos mesmo o próprio intervalo que a pessoa
segundo a literatura, deve levar a padecer, como é que é, a vivenciar o luto da perda do seu ente querido. Então, aí vamos acompanhar, não é? Conforme havia dito, com o apoio psicológico. Ok, obrigado. Já estamos mesmo a caminho do fim, para depois deixar espaço para perguntas. Doutora Natália, se tivesse que listar os principais desafios para este suporte emocional nas famílias dos pacientes, quais serão os principais desafios que encontra na prática para garantir este apoio que tranquilize a família? Quais são os principais desafios que encontra na prática e o que acha que poderia ser melhorado na gestão do sofrimento emocional, do psíquico e também social das famílias dos próprios doentes? A maior contribuição como psicóloga, a primeira fase é olhar para a nossa comunicação. Porque se nós estamos a seguir um doente em fase final, antes de chegar o luto, que já é uma fase que já se desconfia que vai acontecer, nós temos aquilo que se chama conferência familiar. A conferência familiar é um elemento que vai ajudar no luto, para o luto não ser complicado. É um luto antecipado, que nós estamos a preparar a família, porque nós temos que fazer com que esse luto não fique complicado nem patológico. Então, a preparação do luto não começa após, começa no momento que o doente está em fase terminal e tratamos aquilo que é luto antecipatório e ter a explicação completa, a família como núcleo, eles vivenciam todas as etapas e exatamente aquela fase final, eles identificam que há situações que devem fazer e nós temos que ajudar a família para não ter esse luto complicado que pode vir aí. Claro que o luto é normal e é importante acontecer para as pessoas elaborarem o luto, para evitar aquilo que é um luto congelado, é um luto que a pessoa não manifesta, que depois vai ser um luto complicado. Diante disso, nós temos que ter o convívio familiar. Se as pessoas já vinham para as consultas, continuamos a trabalhar com ele. E temos a capacidade de avaliar dos membros familiares quais são aqueles que estão muito afetados. Porque os menos afetados vão poder ajudar os outros. Nós temos que ter uma avaliação contínua, uma comunicação que toca em todos e dar espaço para cada qual falar de si. Uma técnica muito importante quando estamos em presença de luto, é importante que os familiares falam do seu ente querido. Não evitem. E nós entramos nas tarefas que devem ser executadas. Procuramos saber o que ele gostava de fazer. Temos que fazer tudo por tudo para não evitar falar da morte, não evitar falar dele. Porque isto é uma forma de envolver a família nas tarefas que podem ajudar na elaboração do luto. Porque quando nós avaliamos nas sessões seguintes, os familiares vão falar do seu ente querido, mas sem chorar. E vão tentar explicar o que ele gostava de fazer. E a partir daí, há uma elaboração gradual, mas que responde às expectativas. Porque o evitamento de falar da morte é que vai complicar o luto, chegar a uma fase patológica, que na fase patológica não é só o psicólogo que deve se tratar, deve intervir o psiquiatra. E há momentos que até pode envolver a terapia, que é das atividades, a terapia ocupacional. Mas, entretanto, o desafio é descobrir atividades que os familiares podem exercer para ajuda de elaboração do luto. Evitar aconselhar ir à igreja, porque nós, na saúde, não podemos incentivar. Falamos da importância, vantagem e desvantagem, mas não
dar a consciência de que, como aconteceu, vão à igreja. Não, isso temos que evitar. E não ditar muito, mas apoiar. Sim, doutora, últimas palavras, mensagens-chave que gostaria de deixar para o público. E eu gostaria de deixar que, em cuidados paliativos, a dor, o sofrimento são elementos comuns que devem ser avaliados de acordo com os valores, as culturas, de acordo com a pessoa. E isto para dizer que o tratamento deve ser personalizado. Porque vários estudos apontam que o tratamento personalizado tem dado muito efeito, tem dado satisfação aos doentes e aos seus familiares. E a comunicação deve ir até mais além. A comunicação, além do verbal, o não verbal, principalmente em fase terminal, é muito importante, incluindo o toque. E nunca esquecer de educar a família, saber que na fase final, na fase da viagem, explicar que a família, que o vosso familiar está em viagem. Nós também, que nós estamos doentes, estamos em viagem, mas que essa viagem precisa de ser bem acompanhada, até chegar no fim, para evitar abandono a esses doentes, na fase que muito mais precisam, que é para garantir a dignidade e fim de vida. A comunicação é muito importante nessa fase. Obrigado. Doutora Sônia, últimas palavras, mensagem-chave. A dor social é um problema muito grave, em particular para os doentes que estão numa situação de trabalho informal. Quando eles entram em cuidados paliativos, a situação deles fica muito gritante, porque eles ficam sem moradia, ficam sem alimentação, os filhos ficam totalmente vulnerabilizados, não conseguem ir à escola, porque já não conseguem ter transporte, e isso exige do assistente social muito esforço, porque a nossa estrutura, de uma forma geral, a nossa estrutura social, ela responde não de uma forma geral às necessidades dos utentes. Aquilo que o nosso Estado oferece não chega a ser suficiente. Então, acaba dificultando muito aquilo que é a garantia da qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, de uma forma geral, um dos nossos desafios é procurar apoio de terceiros para poder satisfazer essas necessidades dos nossos utentes, o que não tem sido fácil, mas na medida do possível nós procuramos satisfazer essas necessidades que os nossos utentes têm. Obrigado. Doutor Armando, suas últimas considerações. Alô, doutor Armando, consegue me ouvir? Vamos ver se está. Sim, dizia que em cuidados paliativos é preciso percebermos, claro, não só em cuidados paliativos, mas é preciso compreender, percebermos a complexidade do ser humano. E doenças sem perspectiva de cura, e não vamos nós, como profissionais, trabalhar no sentido de remissão, não é, da dor ou da própria doença, assim, mas ajudar a pessoa a poder viver de forma positiva com a patologia, porque já olhando para a definição da doença, pela OMS, de 1947, ele já avança que o estar saudável é um estado de bem. O estado de completo bem-estar, não estar saudável, o estado de bem completo, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não é? Não significa a ausência de uma doença. Então, fazermos as pessoas perceber isso e assim poderão lidar com a doença de uma forma positiva. Ok, obrigado. Já temos microfones abertos, não vi nenhuma pergunta no chat. Não sei se alguém tem alguma questão.
algum comentário do pessoal que está online. Escrever nas outras redes, temos visualizações, não vejo nenhum comentário no chat. Facebook. Ok. Bom, estivemos, enquanto ninguém levanta a mão. Ok, tivemos aqui mesmo a discutir a dor emocional. Então, dor emocional, psíquica, dor social, o que é cada uma delas, como é que a doença, a perda, o medo da morte, até após a morte afeta, como identificar e como os cuidados paliativos podem ter um papel importante. E também todos os aspectos do papel social, olhamos muito pelo doente, mas é importante olhar pela rede de apoio, pela família, então, pela família, por todos os cenários. Às vezes olhamos só pela parte curativa, de aliviar a dor, aliviar os sintomas, mas também temos toda aquela questão que impacta. De repente, aquele que tem a doença limitante de vida é o garante da família. Como é que vai virar essa família? Tem crianças, talvez o pai, talvez a mãe, talvez os pais são divorciados, é a mãe que está com as crianças, o pai já está no casamento, talvez a família tem uma história de mortes recentes. Então, a sobrecarga não só emocional e psíquica, é também uma grande sobrecarga social e econômica. E é preciso uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não só psicólogo, médico, assistente social, chefe de quarteirão, secretário do bairro. É uma abordagem múltipla. Teremos abordagens muito focadas enquanto o indivíduo está vivo, mas também não podemos esquecer que após o indivíduo perder a vida, continua ou aparece o sofrimento emocional e psíquico, que pode resultar em um luto muito complicado ou não, dependendo também como é que gerimos esse sofrimento antes da perda da vida. Falou-se aqui da questão de começar a discutir a morte antes do indivíduo perder a vida. É importante para preparar a família e evitar o luto complicado. O luto complicado vai trazer muitos outros problemas, dependendo de como era a relação familiar, se é um irmão que perdeu outro irmão, se é uma mãe que perdeu um único filho, não tem nenhum outro filho, se é uma mãe que tinha 5 filhos, só perdeu um filho, se é um adulto que era muito adorado por toda a família. Então, tudo isto é uma complexidade que envolve a abordagem da intervenção social, psicólogo e várias outras redes de apoio. Então, agradecemos a participação de todos. Todas as quintas-feiras teremos aqui o Paliatizando, em que vamos discutir temas pouco discutidos. Ninguém gosta de discutir cuidados paliativos, mas é sempre importante discutir. São temas que temos que discutir para evitar também todo aquele trauma psicológico e emocional. Muito obrigado pela participação de todos e continuação do ponto. Obrigada.